Olá, tudo bem? Eu me chamo Luana e hoje, junto com a Daniela, Tereza e Raíssa, nós vamos falar sobre a Síndrome da Angústia Respiratória, também conhecida como SARA. Ela é uma condição respiratória grave caracterizada por uma inflamação intensa dos pulmões, levando a alterações na troca gasosa e a dificuldade respiratória. A anatomia do sistema respiratório é formada por estruturas responsáveis por conduzir o ar e realizar as trocas gasosas. O ar, ele entra pelas vias respiratórias e passa pela traqueia, que funciona como um tubo de passagem conduzindo o ar até os pulmões. Depois, a traqueia se divide em dois brônquios principais, que levam o ar para cada pulmão. Dentro dos pulmões, esses brônquios vão se ramificando em estruturas menores chamadas bronquíolos, que direcionam o ar até a região onde ocorre a troca gasosa. A parte mais importante para a respiração são os alvéolos pulmonares, que são pequenas estruturas em formato de bolsas, onde ocorre a passagem de oxigênio do sangue e a retirada do gás carbônico. E ao redor dos alvéolos existem muitos capilares sanguíneos, formando uma rede muito próxima que permite essa troca de gases. E já o oxigênio ele passa dos alvéolos para o sangue, enquanto o gás carbônico faz o caminho contrário, para ser eliminado na expiração. Além disso, temos células importantes como os pneumócitos, que eles ajudam na manutenção dos alvéolos, e os macrófagos alveolares, que participam na defesa contra partículas e micro-organismos no nosso corpo. O sistema respiratório ele pode ser dividido em duas regiões, zona de condução e zona respiratória. A zona de condução é formada pelas estruturas que apenas transportam ar, como a traqueia, brônquios e partes dos bronquíolos. Nessa região, o ar é aquecido, umedecido e filtrado antes de chegar aos pulmões. Isso acontece principalmente pela presença de muco e células ciliadas que ajudam a prender e remover partículas que entram junto com o ar. Já a zona respiratória é onde realmente acontece a troca gasosa. Ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e principalmente pelos alvéolos. Os alvéolos possuem uma parede muito fina, o que facilita a passagem dos gases entre o ar e o sangue. Eles também possuem fibras elásticas, que permitem que eles se expandam durante a inspiração e retornem ao normal durante a expiração. E além disso, os pneumócitos eles produzem o surfactante, uma substância importante que reduz a tensão dentro dos alvéolos e evita que eles se colapsem. Os macrófagos alveolares também atuam na defesa eliminando organismos e partículas inaladas. Então, relacionando a fisiologia com a síndrome, a gente pode entender que quando os alvéolos eles perdem sua capacidade normal de realizar a troca gasosa, seja pela perda de líquido ou pela inflamação da membrana alveolar, o organismo passa a receber menos oxigênio, causando dificuldade respiratória, característica dessa síndrome. Bom, falando agora um pouco sobre os alvéolos, eles são pequenas estruturas em forma de saco localizadas nas extremidades dos bronquíolos e representam a unidade funcional dos pulmões. Eles possuem paredes extremamente finas, formadas principalmente por células que a gente chama de pneumócitos tipo 1, e são envolvidas por uma extensa rede de capilares sanguíneos. Essa estrutura reduz a distância entre o ar que tem no pulmão e o sangue, favorecendo as trocas gasosas. A principal função dos alvéolos é realizar a hematose, que é essa troca gasosa, né? Além disso, os alvéolos também contêm os pneumócitos tipo 2, responsáveis pela produção do surfactante pulmonar, que a gente vai falar logo em seguida. O surfactante é uma substância produzida pelas células que a gente chama de pneumócitos tipo 2, presente nos alvéolos. Sua principal função é reduzir a tensão superficial da água que reveste a superfície alveolar, facilitando a expansão dos pulmões durante a inspiração. Além disso, ele ajuda a manter os alvéolos abertos, evitando seu colapso ao final da expiração. Dessa forma, o surfactante melhora a eficiência das trocas gasosas e contribui para uma adequada oxigenação do sangue. Quando há deficiência do surfactante, a expansão alveolar torna-se mais difícil, podendo ocorrer colapso dos alvéolos e comprometimento das funções respiratórias. A síndrome do desconforto ou angústia respiratória aguda é uma doença pulmonar grave causada por uma intensa inflamação nos pulmões. Essa inflamação, ela provoca um acúmulo de líquido nos alvéolos e compromete as trocas gasosas, dificultando a oxigenação no organismo.
Na imagem, a gente pode observar um pulmão acometido pela síndrome. É possível notar áreas de hemorragia, áreas de consolidação pulmonar, mostrando que o tecido pulmonar tem a parte de estrutura e função normal. Por esse motivo, essa síndrome é considerada uma condição grave e fatal. As principais causas, elas variam, né? Mas elas podem ser divididas em lesões diretas ou indiretas. As lesões diretas, elas afetam o pulmão diretamente, como pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, inalação de fumaça e traumas. Já as lesões indiretas, elas acontecem quando uma doença em outra parte do corpo desencadeia uma resposta inflamatória, de forma tão intensa que acaba atingindo os pulmões. Entre elas, a gente pode destacar a sepse, que é uma infecção grave que provoca inflamação em todo o organismo, além da pancreatite, reações transfusionais e politraumas. Apesar de terem origens diferentes, todas essas causas levam ao mesmo resultado, uma intensa inflamação pulmonar. Antes de observarmos as alterações da síndrome, podemos analisar a estrutura pulmonar normal. Nessa imagem, vemos um bronquíolo respiratório se continuando com os ductos alveolares e os alvéolos. Como já foi explicado anteriormente, os alvéolos são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. As suas paredes são extremamente finas para permitir a passagem eficiente do oxigênio para o sangue e de gás carbônico para o ar expirado. Já na imagem alterada, a gente pode observar alterações microscópicas típicas da síndrome. Primeiramente, podemos notar a congestão capilar, que corresponde ao excesso de sangue acumulado nos vasos pulmonares devido ao processo inflamatório. Também observamos hemorragia intraalveolar, indicando que houve uma lesão nos capilares e extravasamento de sangue para dentro dos alvéolos. Outro achado importante são as membranas hialinas, essas indicadas pelas setas. Essas membranas são formadas por proteínas plasmáticas, fibrina e restos celulares provenientes da lesão pulmonar. Elas revestem as paredes dos alvéolos e dificultam ainda mais as trocas gasosas. Portanto, ao compararmos as duas imagens, percebemos que o pulmão perde sua arquitetura normal e capacidade de oxigenar adequadamente o organismo. Mecanismo fisiopatológico. Essa figura resume como a doença se desenvolve. Na primeira imagem, observamos um alvéolo normal, revestido pelos pneumócitos e separado dos capilares pela barreira alvéolo-capilar. Quando ocorre uma agressão importante, como a sepse ou a pneumonia grave, inicia-se uma resposta inflamatória muito intensa. Nesse momento, são liberadas citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 e o TNF. Essas substâncias ativam os neutrófilos, que são as células de defesa, responsáveis por combater as infecções. Porém, quando ativados de forma exagerada, os neutrófilos liberam enzimas e substâncias tóxicas que acabam lesionando o próprio tecido pulmonar. A gente pode observar na terceira etapa da figura que essa lesão atinge tanto o endotélio dos vasos sanguíneos quanto os pneumócitos dos alvéolos. Com isso, a barreira alvéolo-capilar perde sua integridade. Como consequência, líquido, proteínas plasmáticas e células inflamatórias passam dos vasos sanguíneos para dentro dos alvéolos. Esse processo é chamado de edema pulmonar por aumento da permeabilidade. Em seguida, essas proteínas extravasadas se misturam com os restos celulares e se formam as membranas hialinas, aquelas que a gente observou no slide anterior. Portanto, o principal mecanismo da síndrome é a lesão barreira alvéolo-capilar, causada pela intensa resposta inflamatória. E essa lesão da barreira alvéolo-capilar é justamente o que leva ao próximo evento, o edema pulmonar. Após a lesão da barreira alvéolo-capilar, ocorre um extravasamento de líquido para os alvéolos, caracterizando o edema pulmonar. Esse líquido ocupa o espaço que normalmente deveria estar preenchido por ar. Além disso, ocorre também a perda ou a inativação do surfactante, cuja função fisiológica já foi explicada anteriormente. Sem a ação adequada do surfactante, os alvéolos tornam-se instáveis e muitos acabam colabando. Esse colapso recebe o nome de atelectasia. Como consequência, uma parte do pulmão deixa de participar adequadamente da ventilação.
Com menos alvéolos funcionais e vários deles preenchidos por líquido, as trocas gasosas tornam-se cada vez mais difíceis. Com todas essas alterações que eu já comentei no slide anterior, de os alvéolos preenchidos com líquidos ou colabados, o oxigênio encontra uma maior dificuldade para atravessar a barreira pulmonar e alcançar a circulação sanguínea. Como resultado, ocorre a hipoxemia, que é a redução de oxigênio presente no sangue. À medida que a doença evolui, essa deficiência de oxigênio torna-se cada vez mais grave. E em casos mais severos, o pulmão já não consegue mais suprir a necessidade do organismo, levando à insuficiência respiratória. Portanto, o edema pulmonar, a perda do surfactante e a atalactasia terminam no comprometimento das trocas gasosas, que é a principal característica da síndrome do desconforto respiratório agudo. Agora eu vou explicar as fases da síndrome do desconforto respiratório agudo, que representam a progressão da lesão pulmonar ao longo do tempo. A primeira é a fase exudativa. Ela ocorre entre o primeiro e o terceiro dia após a lesão pulmonar. Nessa fase acontece uma intensa resposta inflamatória, que aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos e, como consequência, ocorre acúmulo de líquido nos alvéolos, prejudicando as trocas gasosas. Além disso, a inativação do surfactante, que é a substância responsável por manter os alvéolos abertos. A segunda fase é a proliferativa. Ela geralmente ocorre entre o terceiro e o 10º dia. Nesse momento, o organismo tenta reparar os danos causados pela inflamação e há uma regeneração das células pulmonares e reabsorção parcial do líquido acumulado nos alvéolos, o que pode resultar até, no momento, em uma melhora da função respiratória. E por fim, tem a fase fibrótica. Ela pode ocorrer após o 10º dia, em alguns casos. Nessa fase, a formação de tecido fibroso no pulmão, tornando ele mais rígido e menos eficiente para realizar as trocas gasosas. Isso pode causar dificuldade respiratória persistente e vai comprometer completamente a recuperação do paciente depois dessa fase. Bom, o tratamento ele é baseado principalmente em suporte respiratório e no controle da causa que desencadeou a síndrome. Então, o primeiro passo é tratar a causa da doença, que pode ser sepse, pneumonia, trauma ou aspiração de conteúdo gástrico. Também é utilizada a oxigenoterapia para aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos e corrigir a hipoxemia. Nos casos mais graves, é necessário ventilação mecânica protetora. Essa estratégia ela utiliza volumes correntes e pressão positiva expiratória final, é conhecida como PIP. Isso é para manter os alvéolos abertos e reduzir novas lesões pulmonares. Outro aspecto importante é o manejo cuidadoso dos fluidos, evitar o excesso de líquido que possa agravar o edema pulmonar. E durante todo o tratamento é fundamental o monitoramento intensivo, avaliar saturação de oxigênio, gasometria arterial e parâmetros hemodinâmicos. O diagnóstico ele é realizado por meio da associação dos sinais clínicos com exames complementares. Então, a ultrassonografia pulmonar ela auxilia na diferenciação entre pneumonia, edema pulmonar e pneumotórax. A radiografia de tórax é o exame mais utilizado, ele permite identificar infiltrados pulmonares bilaterais e acompanhar a evolução da doença. A tomografia computadorizada possui maior sensibilidade, então ele pode detectar alterações precoces, além de demonstrar a distribuição heterogênea das lesões que estão ali no pulmão. Outro exame importante é a hemogasometria arterial. Ela avalia a oxigenação e a ventilação do paciente por meio da análise da pressão de oxigênio, de dióxido de carbono e o pH sanguíneo. E por fim, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ela pode auxiliar na diferenciação entre a síndrome da doença respiratória aguda e o edema pulmonar de origem cardíaca. Em relação ao prognóstico, a síndrome do desconforto respiratório é considerada uma condição grave e potencialmente fatal. A taxa de mortalidade, principalmente em cães, ela ainda é elevada, principalmente nos pacientes que apresentam complicações associadas, Então, o prognóstico ele torna-se mais desfavorável quando ocorrem condições como sepse, tromboembolismo, aumento do lactato sérico, intoxicações ou disfunção de qualquer outro órgão. Porém, os pacientes que eles conseguem superar o período crítico, geralmente eles apresentam uma boa recuperação da função pulmonar. Então, se ele passa daquela terceira fase da doença, ele acaba podendo seguir uma vida praticamente normal, com o pulmão funcionando tranquilamente.
Isso quando o diagnóstico é dado precocemente, né? Quando começa o tratamento cedo, o prognóstico acaba se tornando favorável. Concluindo, o surfactante pulmonar é essencial para o funcionamento adequado do sistema respiratório, pois reduzir a tensão superficial dos alvéolos facilita sua expansão durante a inspiração e previne o colapso alveolar. Dessa forma, ele garante maior eficiência nas trocas gasosas e na oxigenação do organismo. Compreender seu papel é fundamental para poder entender a fisiologia pulmonar e diversas alterações respiratórias que podem comprometer a saúde dos animais.